Pessoal, só para então, vamos começando devagarzinho, né? Agradecer aí as meninas, né, por nesse horário estarem aí participando aí com a gente, organizando isso aqui tudo. Doutor Wilson e doutor Leonardo, né, pela colaboração aí com essa educação continuada, né? O projeto aqui é a gente dar sequência nas nossas conversas sobre abdômen agudo, né? A gente tem aí uma porta de entrada aberta, que é o pronto-socorro, e abdômen agudo é um tema muito relevante, tanto na prevalência, né, quanto na importância, né? Se a gente deixa passar alguma coisa, tem um risco de dano aí para o paciente grande. E também os excessos, né? Excessos de exame, excessos de internação, coisas que muitas vezes não deveriam estar internadas, né? A gente começou com uma apresentação de um colega de Vitória, que foi o Leonardo, que é chefe da residência médica de emergência lá em Vitória, da Multivix, fez um apanhado geral, e agora a gente vai aos pouquinhos, né, ao longo do ano, aí, dissecar os tipos de abdômen agudo. E vamos convidar aí cada vez um colega para falar. Inclusive, se algum colega aí, estou vendo a Gliberto aí, estou vendo outros colegas cirurgiões, se alguém quiser aí assumir um dos temas, tá? Mais do que bem-vindo. A gente agradece bastante. Leonardo aí é novo cooperado, né? Já está, acho que quase chegando ao seu primeiro ano aí, coloproctologista, e vai falar para a gente aí do abdômen agudo obstrutivo. E eu vou pedir para o Tarcísio, né, como cirurgião aí do aparelho digestivo, moderar isso aí para a gente também. Tá? Léo e Tarcísio, se vocês quiserem começar, à vontade. Tá ótimo. Quer falar alguma coisa, Tarcísio? Antes da Ô, apresentação. Léo, tranquilo, meu irmão, pode iniciar aí. Tá, então tá bom. Um pouco ainda me acostumando, né? Na cooperativa, me cooperei agora em dezembro e muitas pessoas me conhecem, mas quem não me conhece, Leonardo Machado, sou de Alegre, mas moro em Cachoeira aí atualmente há 2 anos. Fiz cirurgia geral aqui no Hospital Evangélico. Depois fui para São Paulo e fiz coloproctologia no Hospital Heliópolis, pelo SUS São Paulo. Aí retornei em 2021 e estou aí atuando. Escolhi para falar o tema hoje, né, no curso de formação continuada da Unimed, abdômen agudo obstrutivo. É uma causa bem prevalente, né? Eu fiz um apanhado nas últimas atualizações do UpToDate, que a Unimed fornece para a gente aí o acesso, e aí eu utilizei ela como fonte de referência. Não mudou muita coisa ao longo desde a época da faculdade. Nada mais é do que uma interrupção do fluxo, né, intestinal. Essa interrupção pode ser parcial ou completa, e epidemiologicamente falando, de 2 a 4% de entradas no pronto-socorro, isso é uma estatística americana, né? São por causa de obstrução intestinal. Até um quarto, né, das causas de dor abdominal que procuram o pronto-socorro é devido à obstrução intestinal. Disparadamente, a obstrução intestinal ou suboclusão intestinal é no intestino delgado. A gente depois vai ver essa classificação de alta, baixa. Na grande maioria das vezes é funcional, mas também tem a parte mecânica. As principais causas as aderências, né, as bridas. No passado era neoplasia, mas com melhoria, né, da anestesia, mais cirurgias, a aderência brida disparadamente agora a principal causas de obstrução intestinal, seguidas de neoplasia, hérnias, o volvo, né, de sigmoide, corpo estranho, doença inflamatória intestinal, várias causas que a gente vai discorrer aí ao longo da apresentação. A gente classifica, né, as obstruções, então, alta como no delgado, né, e as baixas do ilho e do ilho distal para o cólon, né, e reto. Como eu falei, o grau de obstrução pode ser parcial ou completa. Também tem a classificação em alça fechada, quando 2 pontos, né, estão interrompidos ali o fluxo.
ela pode ser extramural, né? Intramural e intraluminal. Também pode ter sofrimento, né, de alças ou sem sofrimento de alça. Causas funcionais, né, o famoso ilho paralítico, ilho dinâmico, associado a distúrbio hidroeletrolítico, né, medicamentoso, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, as principais causas de obstrução intestinal alta, né, extramural, como eu já falei, as aderências, as bridas, hérnias internas, a gente tem visto, há pouco tempo no sobreaviso eu operei uma colega aí da SOS com uma hérnia interna, a brecha de Petsy, né, ela operou no passado, há muitos anos atrás, de uma cirurgia bariátrica, né, o bypass gástrico, e de Hooks, emagrecimento ali, o meso emagrece também com o passar do tempo ali, perda de peso, e o ponto que a gente fecha ali, a hérnia de Petsy, acaba cedendo e as alças entram ali e torcem sobre o próprio eixo. O colega radiologista descreveu como prováveis sinais de sofrimento, né, sofrimento isquêmico ali da região, e a gente indicou a cirurgia para desfazer a hérnia e corrigir novamente ali a brecha. A hérnia inguinal também prevalente, né, é tido como uma causa extramural, tumores extraintestinais, né, então uma grande causa aí de obstrução intestinal em mulheres, tumor de ovário, né, com volumes, tumores grandes, acabam fazendo compressão extramural. A carcinomatose, a doença inflamatória peritoneal também, né, é descrita. Doenças congênitas, como vícios de rotação, né, má rotação, é também uma causa de obstrução intestinal extramural. A intramural, então, o câncer, né, coloretal, também do delgado, GIST, neuroendócrino, pode ser causas de obstrução intramural. A doença inflamatória intestinal, a gente consegue ver na doença de Crohn, né, que acomete desde a boca ao ânus, que acomete todas as camadas do intestino, né, serosa, muscular, né, submucosa, mucosa, e vai evoluindo com pontos de estenose. Aqui no exame contrastado mostra esse afilamento aí, e normalmente grandes distensões amontantes. A endometriose intestinal, há pouco tempo eu tive a oportunidade de ver uma obstrução, na verdade, uma quase obstrução de reto distal. O Dr. Pedro Briggs operou, agora recentemente mostrou a peça para a gente, ainda a paciente em sala, e faz mesmo, né, estenose de estender bastante a montante e ser um caso, às vezes, de ter que ser submetido à cirurgia na urgência, menos provável, menos comum, mas acontece. A enterite actínica, por algum motivo de radiação, mulheres com tumor de colo uterino, fizeram, né, radioterapia, braquiterapia, homens, né, o câncer de próstata e foram radiados. Isso pode ser uma causa também de obstrução intramural. E as intraluminais, a mais conhecida aí é o ilho biliar, né, por fístula vesícula, né, pro intestino, às vezes né, o transverso que está passando muito próximo ali, processo inflamatório crônico, na verdade para o intestino delgado, desculpa, e aí esse cálculo vai migrando até impactar na válvula ileocecal e fazer obstrução intestinal, estende a montante, o benzoar, né, que também é prevalente e normalmente faz obstrução mais alta, né, a nível de piloro ali, então, mas também pode acontecer de impactar lá na válvula ileocecal. Invaginação, né, intuscepção também é uma causa de obstrução intestinal. Por vezes a gente vê no pronto-socorro interna, né, para a gente, no sobreaviso, a gente conduz esses casos. Em alguns casos isso se resolve espontaneamente e outros precisa ser abordado cirurgicamente.
Agora, no presente, é mais difícil a gente ver, né, as impactações por bolo de parasita, né, de ascaris, lombrigode também faz obstrução, é mais comum na realidade da cirurgia pediátrica, né, dos cirurgiões pediátricos, se deparam ainda com essa realidade. E as baixas, a principal, né, câncer coloretal, em transição reto-sigmoide, onde o calibre é menor ali, por vezes você opera na urgência sem saber de diagnóstico. Agora, com os exames de imagem, normalmente a gente já, na prática a gente vê, mas por vezes, às vezes não é feito, né, e no intraoperatório você se depara ali com câncer, às vezes vai fazer uma tira da urgência, né, uma colostomia derivativa ali em alça, para depois fazer a cirurgia, né, oncológica ali, resolver. E o Volvo também, ainda foi uma das primeiras cirurgias minhas no sobreaviso depois que eu entrei para a Unimed, foi um Volvo de sigmoide completo, né? Já tinha sofrimento de alça, bastante distensão. Aí tem essa famosa imagem radiológica, né? Que é sinal do grão do café. Você vê o sigmoide bem distendido. Doença diverticular, com diverticulite aguda complicada, pode fazer, né? E tratamento do lume mesmo e de obstrução, e o fecaloma, que é muito, muito comum a gente, no pronto-socorro agora, pela cirurgia geral lá, fazer quebra de fecaloma, né, extração de fecaloma em idosos, polifarmácia, né, muitas medicações, pacientes constipados cronicamente, e causa, né, às vezes, de ter que operar, né, cirurgias na urgência por conta de fecaloma. A fisiopatologia da obstrução intestinal, né, por algum motivo tem uma interrupção do fluxo ali, e isso gera uma distensão montante, gera uma estase venosa, tem menor absorção ali de água, né, de eletrólitos, tem um sequestro intraluminal, esse sequestro ali, às vezes, intramural, perde para o terceiro espaço, né, líquido livre na cavidade. De sintomatologia, os pacientes apresentam vômitos, sudorese, queda volêmica, distúrbio hidroeletrolítico distúrbio ácido básico, né, e é isso, assim, os fatores de risco, os principais, então, são cirurgias abdominais, pélvicas anteriores, né? Então, assim, a cesariana, por mais que seja em região de baixo, né, baixo ventre, ali, pelve, também gera aderências. Então, é comum a gente, né, falar assim, nunca operei o abdômen, mas a mulher fez a cesárea, é um fator de risco para aderência, sim. Deixa eu só mudar aqui a posição do que melhorou. Hérnias abdominais, né, inguinais, a doença inflamatória intestinal, como eu já salientei aí, principalmente a doença de Crohn, né, que faz estenose, né, salteadas, né. A história ali, o risco aumentado do paciente para neoplasia faz a gente pensar nisso, a irradiação abdominopélvica, o corpo estranho, e normalmente o quadro clínico, aquele quadro clínico clássico, né, de parada de eliminação de gases e fezes, distensão abdominal, né, o paciente tem dor abdominal e cólica que vai aumentando progressivamente ali a intensidade dessa dor. Uma irritação peritoneal acaba sendo uma coisa mais tardia, não que você percebe logo ali, isso, né, vai ter repercussões quando acontecer alguma isquemia, né, perfuração, aí vai ter irritação peritoneal, por vezes não tem. O paciente, você vê que ele está desidratado de tanto que ele já perdeu, vomitou, né, perdeu o líquido para o terceiro espaço, então, paciente hipovolêmico, né, então, assim, às vezes naquele início também, quando é feito o diagnóstico mais precocemente, nem tem tantas distensões, né, abdominais, pode ter leve, né, moderada, e vômitos, né, pode ser biliosos ou fecaloides, aí vai depender de qual altura foi essa
essa obstrução intestinal. A peristalse, né, é aumentada no início, depois vai diminuindo até ficar ausente mesmo. A palpação pode ser dolorosa, mas às vezes não é aquele abdômen tão doloroso quanto o abdômen agudo inflamatório, às vezes isso atrapalha um pouco, mas o que chama bastante atenção é a distensão, né? O abdômen hipertimpânico, bastante produção de gases ali, isso chama a atenção, né, no exame físico, no quadro clínico, né? Então, na inspeção, o que a gente vai observar, né? Distensão, intensidade, se tem assimetria, aí você investiga a questão de cicatrizes, né? Presença de hérnia, tumor, às vezes você consegue ver quando o paciente é mais magro, assim, você consegue ver aquele peristaltismo visível. A palpação pode ter dor ou não, depende muito de quando foi o início, né? De quanto tempo tem ali da obstrução. Vai mudando essa característica até ter irritação peritoneal e aí já tem algum grau de isquemia ali, de sofrimento de alça. E na ausculta pode ter ruídos ali, né? No início aumentado, tem aquela peristalse de luta, né? E aí depois a peristalse abolida. É importante fazer sempre o toque retal, assim, no quadro de obstrução intestinal, para se deparar, às vezes tem um fecaloma, né? Então, é fácil você fazer o diagnóstico sem precisar de grandes exames ali da medicina armada ali, da propedêutica armada, de exames de imagem, às vezes gastando, você consegue fazer o diagnóstico ali com toque retal, às vezes presença do tumor mesmo, né? Se tem sangue ou não no toque, se a ampola retal está livre, e até mesmo outras secreções ali no toque retal. De avaliação de exames complementares, inicialmente, assim, é importante exames laboratoriais, então, o hemograma, você se depara com uma leucocitose, no pacientes com doença inflamatória intestinal e câncer, né, você se depara com anemia. As escórias nitrogenadas podem estar aumentadas, mas isso vai depender também do tempo de evolução ali da obstrução intestinal. Distúrbio eletrolítico é comum por conta da perda, né? Então, hiponatremia, hipocalemia. Na gasometria, uma alcalose metabólica por conta dos vômitos, né? E quando você se depara com acidose metabólica, lactato aumentados, fala a favor de já ter algum grau de sofrimento de alças intestinais ali. Os exames complementares de imagem, assim, o raio-x, tomografia, né? O raio-x é a rotina de abdômen agudo, aquela famosa, né? Quando é obstrução alta, né, de intestino de delgado, você consegue perceber os níveis hidroaéreos e aquela distensão mais central, né? Com empilhamentos de moeda, é clássico isso também, né? E a ausência de gás mesmo ali na pelve, no reto, você não vê gás. E na tomografia você consegue, às vezes, dar o diagnóstico já do problema, se é um tumor, se fala a favor de doença inflamatória intestinal, e a TC, né, a tomografia sempre é um exame mais sensível ali ao problema. Os diagnósticos diferenciais, então, pode ser suboclusão intestinal, o ilho dinâmico, por conta de medicações, pós-operatório, a síndrome de Ogilvy, por exemplo, que é a pseudoobstrução intestinal, que é a distensão ali mais de ilho terminal e cólon proximal. Deixa eu ver mais o que eu preciso falar. Basicamente isso. E as orientações diagnósticas sempre ali, o paciente, se ele realmente está obstruído, ou se é uma obstrução completa, se é parcial, se ela é alta ou baixa, né? Se essa obstrução é parcial ou completa,
a obstrução é simples, é em alça fechada, se já tem sofrimento de alça, os exames complementares, a clínica doente já consegue te falar, te dar indícios sobre essas respostas que você precisa, né, essas perguntas você precisa responder. E qual a etiologia mais provável ali dessa obstrução intestinal? Aí, assim, a dúvida sempre existe. É cirúrgico ou dá para conduzir clinicamente? Já tem repercussão, né, metabólica presente? Qual a urgência do procedimento cirúrgico? Eu inicio o antibiótico já ou não? Solicito vaga de UTI ou não? Então, essas perguntas a gente sempre tem que tentar responder. Na abordagem terapêutica, é sempre importante, né, o paciente, né, ser puncionado, então, um acesso venoso ali, a medida da pressão venosa central para alguns pacientes é importante, para saber, né, em relação à correção volêmica. Os exames laboratoriais, como eu já tinha falado, a sonda vesical é importante, né, para monitorar débito urinário. A sonda nasogástrica em drenagem calibrosa na obstrução intestinal, principalmente quando você, né, quer conduzir de maneira conservadora e esse paciente evitar, né, tentar não ser operado, é fundamental. Tem alguns pacientes que ficam muito resistentes em relação à passagem da sonda, mas a gente vê na prática que isso ajuda muito, descomprime ali, dá tempo da gente corrigir, né, o distúrbio eletrolítico, reposição volêmica, a questão da nutrição, a princípio, realmente dieta zero ali, né, repouso intestinal e correção desse distúrbio eletrolítico, avaliar o uso ou não ali do corticóide, né, dexametasona, hidrocortisona, principalmente para diminuir edemas de alças, é interessante, né, selecionar ali o caso, ver a situação, mas no primeiro momento, principalmente para obstrução alta, é interessante. Procinéticos, avaliar o uso. No UpToDate, a revisão fala do gastrografin, que é um contraste hipertônico, uns estudos mostrando resolução de obstrução intestinal, principalmente, né, por aderências, chegando até 65% dos casos, só com a administração do gastrografin via oral. Então, ele sequestra a água para dentro da luz intestinal e favorece ali a motilidade intestinal, né, o peristaltismo, e o paciente abre o quadro e começa, né, a liberar flatos e evacuar. Avaliar, então, o início do antibiótico, principalmente em grandes distensões, muito tempo já de um quadro arrastado, para evitar translocação bacteriana, né? Um crescimento exagerado ali de bactérias no intestino e gerando um quadro, né, de uma infecção sistêmica. Então, avaliar, aí cobrir sempre gram-negativos e anaeróbicos, né? E vai depender muito, a condução vai depender muito da suposição e do diagnóstico etiológico mesmo, né? A gente deve estabelecer sempre o risco cirúrgico e indicar a cirurgia sempre que tiver sinais de pneumatose intestinal, irritação peritoneal, sofrimento mesmo ali, né? Então, aí você precisa indicar a cirurgia. Na avaliação de viabilidade, né, a questão pré-operatória, então, é avaliar febre, taquicardia, a mudança da característica da dor, se tem peritonite. Em última análise, o paciente pode evoluir com choque ali, hipervolêmico, choque séptico. Então, é um quadro que a gente precisa intervir e ficar junto ao doente ali, não pode perder o contato com ele. O laboratório, então, leucocitose, a amilase vale a pena ser dosada, uma gasometria também, né, para avaliar a questão da acidose. Então, a imagem vai ter grandes distensões, como eu já tinha falado, pneumo peritônio aí, cirúrgico sempre, né, perfuração, se tem ar ou não, né, na ampola retal, e aquilo que eu já tinha falado, sinais de sofrimento da alça, como pneumatose intestinal, se tem já um ponto de stop ali identificado. No intraoperatório, sempre avaliar, né,
a característica, a coloração da alça intestinal, se tem sofrimentos ali, e é sempre um problema ali para o cirurgião quando se depara com grandes áreas de sofrimento isquêmicos ali, e grandes ressecções, então isso é complicado, né? Se tem pulso, se o peristaltismo está presente ali, sinais de sangramento quando faz, né? E mais recentemente, aí, nem tão recente assim, o uso da fluorescência, né, com a verde-hidrocianina, que avalia a perfusão ali e é sensacional e ajuda bastante ali você avaliar a viabilidade intestinal. O tratamento cirúrgico vai depender muito, então, dessa questão da etiologia do problema, né? Por aderências, então nada mais é do que liberar as aderências, né? Lise de aderências, conseguir fazer o máximo que puder ali para tentar organizar as alças intestinais da melhor maneira possível, tomando bastante cuidado para não ter tantos acidentes ali com desessorazamento, né, das alças intestinais, e num segundo momento, depois esse paciente evoluir com fístulas, né, enfim. O bypass pode ser pensado quando você se depara com o abdômen ali congelado, né, pacientes várias vezes abordados cirurgicamente, é descrito, né? A laparoscopia pode ser utilizada, né, principalmente com dúvida diagnóstica, não é incomum, às vezes, entrar com vídeo para avaliar e você não se deparar com nenhum ponto de stop. Há pouco tempo, recentemente, uma paciente com provável suspeita de doença inflamatória intestinal, o vídeo diagnóstico não tinha nada que justificasse, a não ser uma mesenterite, e aí não teve nenhuma intervenção cirúrgica, mas que serviu como diagnóstico e foi excelente, deu para conduzir bem o paciente voltou o trânsito, reestabeleceu o trânsito com as medidas clínicas ali, com o corticóide, né, otimização da hidratação, e, enfim, foi conduzindo a paciente, medidas laxativas, e abriu o quadro, e a gente ficou, né, evitou ressecções desnecessárias. A confecção de estômago, principalmente pacientes mais idosos, com dificuldade ali, morbidade mais aumentada, não é incomum, né, fazer uma cecostomia, dependendo, né, do grau, às vezes até mesmo uma suboclusão intestinal que não está se resolvendo, uma síndrome de Ogilvie, tentou descompressão por colonoscopia, outras intervenções, neostigmina, aquela abordagem toda, e às vezes a gente se depara, principalmente no ambiente de UTI, não é incomum isso ser levantado e feito, né? E basicamente era isso, assim, foi mais uma discussão das principais causas de obstrução intestinal, né? E a realidade do pronto-socorro, como eu falei, epidemiologicamente prevalente, né? E queria agradecer aí, mas era isso aí que eu tinha para conversar muito e falar bom. com vocês. Acho que você fez um apanhado bem legal aí, passou pelos pontos principais, né? Pessoal, eu vou pedir aí para quem puder, as meninas estão passando o link aí no chat para avaliação, tá? Dessas apresentações. É importante para a gente ver os pontos de melhoria. Acho que o Tarcísio vai ter alguns comentários aí para fazer, né? Queria passar só aquilo que a gente conversou mesmo, né? Realmente é uma prevalência alta no nosso pronto-socorro, você mesmo falou, né? Você já pegou alguns no seu sobreaviso, né? Exatamente. Nós temos muitos pacientes cirúrgicos, a gente opera bastante, e como você falou, se forma brida, a gente vai ver isso com frequência, né? Vi que o Dr. Marcos Braga está aí, Dr. Gilberto, o Gerliano está aí, né? Tá na área do Gerliano, muitas hérnias internas, tem trabalhos grandes sobre fechamento de meso aí nas bariátricas, né? E assim, o que eu acho que a gente tem que focar bastante, a questão do atendimento no pronto-socorro, né? A gente precisa, sempre que possível, agilizar, né, começar a tratar, né? E acho que o principal ali do pronto-socorro é suspeitar.
Suspeitou começar uma boa abordagem, né? Começar uma terapia clínica, como você falou, esses pacientes normalmente eles já têm uma descompensação metabólica, esse paciente normalmente ele está desidratado, né? Então, começar uma boa hidratação, né? Começar junto com a propedêutica essa boa hidratação. Está suspeitando, já considera que ele vai ter um distúrbio hidroeletrolítico, pede os íons já na primeira abordagem, e o raio-x de abdômen, mesmo ele sendo um exame antigo, né, digamos assim, ele ajuda demais. Se você suspeita de abdômen agudo, pede um raio-x que é feito em 2 minutos e lá está realmente sinais de abdômen agudo, pode até ser que você vai fazer a TC depois, mas como você falou, pode ter um pneu peritônio, um sinal claro aí de um volvo, e pode ser que você faça a TC, mas pelo menos você já sabe, ó, é cirúrgico. Você já liga para o cirurgião e fala, ó, estou com um pneu peritônio aqui, já comecei o tratamento, mas é um Exatamente. volvo, já comecei o tratamento, mas a gente vai provavelmente ter que abordar. E tudo já começa a funcionar, né? O pessoal já começa a se preparar. Aí eu vou até perguntar para o Tarcísio aí, né? A sonda nasogástrica, se ela é, além de um tratamento, se você sabe dizer se ela é uma proteção também, Tarcísio, para a questão de evitar que esse paciente faça uma broncoaspiração ou não, porque muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro com vômitos incorressíveis, já com alguns dias de evolução, né? Como o Léo falou, né? Acho que o Tarcísio não está ouvindo aí, ó. Opa, tô ouvindo, tô ouvindo. E aí, Marcos? Beleza. Então, assim, umas coisas que eu queria colocar aí. Primeiro, Léo, parabéns, tá, pela apresentação, tá? Muito bem. Obrigado, valeu. Não é muito a minha... Não Então, fico eu tão à acho vontade de que- apresentação quanto o Cadu, você tem mais expertise aí nessa abordagem. É tanta coisa que eu quero falar, mas aí me embola, enfim, mas eu acho que deu para para passar um pouco aí sobre as coisas que realmente acontecem com a gente, sempre, né? A gente se Você depara tem com isso. Eu experiência, tava- Léo, para passar. Só a experiência já ajuda demais. Foi mais um bate-papo. Quando você falou que era para mim ficar tranquilo, era um bate-papo, aí eu realmente relaxei, mas é difícil. Não, foi muito Tá bom. legal. Mandou Obrigado, muito valeu. bem. Então, eu ainda sou de uma época, não sou tão velho assim, que a gente não fazia tomografia para obstrução intestinal, né? Eu acho que o diagnóstico sindrômico de obstrução É intestinal... velho, sim. Eu acho que o diagnóstico ele é dado por uma avaliação clínica, né? E exame complementar é um raio-x de abdômen agudo. Então, assim, é claro que a tomografia pode dar mais dados, mas um paciente que já tem história de cirurgias prévias, é aquele paciente que vira e mexe no pronto-socorro, suboclusão, obstrução. Esse paciente, geralmente, eu, quando atendo, eu faço raio-x de abdômen agudo e conduzo. Eu não vejo necessidade de tomografia para todos os casos, não. Uma outra coisa também que na Unimed, eu não percebo isso, eu acho que é o único hospital. Eu passei por 3 hospitais na minha formação como cirurgião. Santa Casa do Rio, Teresópolis e UFRJ. Eu nunca vi paciente de suboclusão, obstrução, internado para um outro serviço que não seja da cirurgia. E na Unimed, às vezes, a gente pede esse paciente internado para o serviço de clínica, aí, às vezes, chama o cirurgião. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa melhorar também na Unimed. Paciente de Uma melhoria obstrução, importante, Tarcísio. ele é do cirurgião, ponto. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Porque ele sempre está na corda bamba ali, porque ele pode operar em qualquer momento. O que o clínico vai fazer E, com na o paciente? verdade, quem vai definir é o cirurgião. É o Ele vai cirurgião, fazer, exatamente. entendeu? Se o paciente for um idoso, com muita comorbidade, vai de um clínico para ajudar, tudo bem, né? Um pecaloma, que a gente sabe, né? Que fizer um clistério glicerinado, ele vai melhorar. Não, Mas e aconteceu obstrução, isso também, só para dividir uma experiência com um paciente super mórbido, assim, Alzheimer, né, avançado, muita idade, fez um volvo de sigmoide no meu sobreaviso também. E aí, opera ou não opera? Não, vamos tentar. Fizemos eu consegui fazer a distorção por retossigmoidoscopia. E aí, esse paciente refez. Eu fiz de novo, depois deixei a sonda retal em aspiração. E aí, já tem uns 4 meses, o paciente não voltou mais para o pronto-socorro. Olha assim, só que beleza. Resolveu a vida e evitou que ele... Se ele operasse, ele ia morrer. Invariavelmente, ele ia ficar com a internação prolongada. Ia dar zebra, né? O cirurgião, né, Tarcísio? Tem que saber... A sonda nasogástrica, não tem dúvida do benefício dela na obstrução alta, né, acima da válvula ileocecal. Você descomprime conteúdo líquido, conteúdo gasoso, evita uma broncoaspiração, sim, paciente idoso, né? E o doutor Gliberto falou isso. Se o doutor Gliberto quiser abrir o áudio aí para participar também, ele acabou de falar, né? Você imagina chegar um paciente
cheio de estase gástrica lá para o anestesista induzir uma anestesia, né? Ele já tem que fazer uma sequência rápida, já é uma obstrução, mas você precisa pelo menos ajudar o cara um pouco, né? Você mencionou aí, Tarcísio, essa questão da suboclusão aí, né? O cirurgião precisa entender que mesmo sendo um tratamento clínico, não necessariamente é do clínico, né? E é o que o Léo falou, conduta é do cirurgião, é ele que vai do indicar cirurgião. a hora de operar. Se a gente começar com o cirurgião a perceber. perder a nossa indicação de cirurgia, não vai sobrar muita coisa para a gente, não. A indicação Isso, para mim, é 100% cirurgião. Ele tem que assumir isso aí e tratar. Isso aí. Eu também Eu acho que é uma Léo. coisa que a gente precisa melhorar. Vamos Concordo. focar nisso aí também, para dentro do serviço a gente facilitar, porque a gente sabe que os hospitalistas aí estão sobrecarregados, né? E achei legal também a questão, acho que ele também entra muito na área do Gerliano, porque acho que começou muitos trabalhos grandes com isso. Abordagem laparoscópica, né, para as obstruções, né? Você fazendo um diagnóstico precoce, você tendo espaço para fazer um pneu peritônio, né? Muitas das bridas hoje a gente consegue resolver, hérnias internas de início precoce, consegue resolver por laparoscopia, né? Então, assim, é uma coisa bem, bem legal. Agilberto, pode falar. Abre o áudio aí, cara. Eu gostei da colocação que o Tarcísio fez, e a maioria das obstruções intestinais cirúrgicas, você dá o diagnóstico no raio-x simples. E não esquecer, eu tinha colocado aí no chat, que em paciente pós-bariátrica, o exame de eleição para descartar a obstrução entrando no buraco é só com tomografia, que esse paciente raramente faz distensão grande. Então, a tomografia, nesse caso, é o exame ouro. Mas o raio-x, assim, ele vai, pelo menos naquele momento inicial, né? Ele vai acabar mantendo você no rumo, né? Você suspeitou, fez raio-x, tem algum sinal ali ou não tem, você vai continuar guiando. E essa questão da tomografia é muito importante. Eu acho que é um instrumento que a gente tem e que, tirando alguns casos muito objetivos, por exemplo, um Volvo de sigmoide tem as imagens clássicas, né? A tomografia, às vezes, vai dar para a gente algumas informações aí importantes, até para poder definir a técnica cirúrgica, né? Você pensar numa obstrução baixa de reto sigmoide aí, e você, numa tomografia, poder visualizar um stop súbito, né? Pensar num tumor, muda a técnica cirúrgica, né? Muda bastante coisa aí. Desfazer o voo via endoscopia, você tira ele da fase aguda e dá chance de preparar para a cirurgia definitiva. Os meus, todos que eu desfiz por endoscopia, refizeram em menos de 10 dias. Então, aí eu tive que operar no paciente já obstruído, né? Que ele morava fora da cidade, até chegar na cidade. Então, desobstruiu. Equilibrou o doente, parte para a cirurgia. Para ressecar esse colo redundante, vai refazer. Eu lembro desse caso aí do Léo, porque ele estava no sobreaviso dele, aí, pô, colonoscopista, né? Foi lá, resolveu. E aí, quando o cara voltou a fazer, acho que nem era só sobreaviso, né, Léo? Mas a gente fez você voltar lá para fazer. A gente fez você voltar lá para fazer de novo. Era do Geliano, desfiz, aí deixei ele internado mais tempo com uma sonda retal ali. Eu lembro desse caso. Deixei medidas laxativas e esse paciente não voltou mais, não refez, não. E eu operei uma depois, mas era uma paciente mais jovem, que já tinha feito no passado a distorção, né, por colono, mas já tinha passado mais de ano, e aí refez, mas tinha muita distensão. Aí eu fiz um racho, não teve jeito, assim, né? Foi na urgência e agora preparando para reconstruir. Muito bom, gente. Alguém aí tem mais alguma colocação aí para fazer? Acho que então é isso. Acho que fica aí. Acho que foi muito bom, Léo. Você falou que não está acostumado, mas foi uma apresentação muito boa. Fala, Wilson. Obrigado. Vou me preparar melhor. Acabei perdendo boa parte da apresentação, não consegui entrar mais cedo, mas peguei a discussão e a discussão foi de alto nível, tá? Acho que é muito bacana trazer a galera da cirurgia para próximo nesse sentido. Acho que é pertinente demais o comentário do Tarcísio, apesar dele ser velho, sim, tá? O cirurgião precisa... O que me sacaneia, porque a gente é contemporâneo, a gente fez faculdade na mesma época, então também sou velho, mas tudo bem. Mas eu estou envelhecendo melhor do que ele, sem problema. É isso aí. De que o cirurgião precisa essa melhoria de assumir o paciente com obstrução, também concordo. Acho que às vezes o clínico fica vendido e, dependendo da experiência do clínico, ele perde até o timing, entendeu? De você efetivamente abordar cirurgicamente. Então, assim,
Acho que é uma discussão a ser amadurecida, a ser feita, rever algumas regras. E é E o que legal a gente ver pode esse fazer, tipo de Wilson, sabe o que reflexão. é? A gente podia fazer agora. Tarcísio e Leonardo vão fazer o protocolo de tratamento de suboclusão. Aí, que beleza. Ó, Tá, e agradece. Tem três. Vocês têm aí 3 meses para fazer isso aí, junta a galera toda, junta os cirurgiões, vamos discutir com os hospitalistas, com o emergencista lá no PS, com a Taina, e vamos montar esse protocolo, porque eu acho que só tem a acrescentar aí, né? Sem Tá dúvida bom. nenhuma, o hospitalista vai dar todo o suporte que precisar, mas eu concordo aí que tem certas coisas que o cirurgião tem que estar do lado, tem que passar todo dia, né? Tem que E ver, o, porque é ele que vai definir o melhor momento de operar, né? Se a e gente o perde aí legal, algumas vezes 6 horas para operar um paciente, vira uma catástrofe, né? verdade. E o legal é esse tipo de reflexão sair desse ambiente aqui, porque é justamente um dos motivos do ambiente que o Centro de Estudos quer criar. Um ambiente de discussão, de ciência, para que a gente consiga reavaliar as nossas ações, as nossas atuações, e a partir daí isso gerar melhoria, gerar mudança de comportamento. Então, eu fico muito feliz desse tipo de discussão ser abordada aqui. Queria agradecer ao Léo, parabenizar o Cadum pela condução, pedir desculpa mais uma vez pelo meu atraso de hoje. Normalmente eu consigo estar em todas as aulas cedo, mas hoje efetivamente não deu. E basicamente agradecer também ao restante do pessoal que está aqui, a Gliberto, Tarcísio e todos que compareceram, tá bom? Gente, valeu, muito bom, Léo. obrigado. Parabéns, foi muito Valeu. boa a Obrigado, apresentação. Márcio. Valeu, obrigado. Agradecer aos colegas a participação. A Obrigado gente a tem todo mundo um aí. monte de colega cirurgião também aí. Nós temos radiologistas e logo, logo a gente vai chamar eles para fazer umas apresentações muito boas aí. E acho que se a gente sair daqui com programações, com planejamentos, ajuda demais mesmo. A gente tem tido algumas questões de melhoria importantes para serem feitas e é o que o Wilson falou. Se a gente consegue aqui dentro, a gente chegar num acordo de que tem que mudar alguma coisa, a gente começar a mudar, facilita bastante para ter adesão do grupo, né? Acho que é muito importante essa discussão ser uma discussão aberta. Tá? Valeu mesmo, parabéns aí, agradecer a participação de todo mundo. Lembrar aí, pessoal, de fazer a avaliação, tá? O link está no chat. Tá? E o Wilson vai marcar aí. A gente não vai marcar uma em cima da outra para não ficar muito maçante, né? Cirurgia para todo mundo o tempo inteiro, mas o Wilson vai marcar aí o próximo tema de abdômen agudo, tá? Vai definir qual vai ser e a gente vai convidar. Eu queria convidar o doutor Agliberto aí, se ele puder, ou tiver interesse, tiver um tempo para fazer com a gente uma das apresentações. Vou te passar a lista, Agliberto, para você escolher alguma coisa. Tá bom, tá bom. Lá para o final de outubro, novembro, eu posso. Não, eu te dou, você tem o tempo que você quiser, a hora que você quiser, você que manda. Gente, boa noite, então. Um abraço a Boa todos. noite. Obrigado aí. Obrigado aí.